Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje eu não estou com quadro, não estou na escola. Hoje vai ser um bate-papo de história mais informal, não sei, mais livre para o conhecimento, para as informações. Gente, acho que é uma forma legal de vocês estarem prestando atenção. Já pega um papel, caneta, para estar anotando o que é mais importante a respeito do conteúdo. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a transição de um período que foi da Idade Antiga, Antiguidade, para a Idade Média. Então vamos lá. Enquanto na Antiguidade prevaleceu o desenvolvimento da sociedade humana, o surgimento de grandes nações, a estruturação do mundo ocidental que a gente conhece, durante a Idade Média prevaleceu a consolidação da Europa, fortalecimento da religião católica e as mudanças no contexto social da população, principalmente da Europa. Então a gente vai entender um pouco sobre esse período. Então, antes da gente começar a falar sobre a própria Idade Média, a gente vai falar um pouco sobre o que levou à Idade Média, o que levou a essa transição de período. Então, o estopim, a mudança desse contexto é a queda do Império Romano, invadida pelos bárbaros. O que acontece? Com a invasão, esses bárbaros eram considerados muito agressivos e tudo. A população que se concentrava nas regiões urbanas começaram a migrar para as regiões rurais. Então, aí começa um tal chamado êxodo, o êxodo rural. As pessoas fugiam para o campo. E aí, nesse período, começa grande desenvolvimento de grandes latifúndios de terra, né? Grandes fazendeiros, os chamados senhores feudais, que a gente vai estudar mais para frente. Então, esse êxodo rural muda o contexto da Europa. A Europa passa para viver uma região muito voltada para a produção agrícola, tá? Então, qual é outro contexto? Neste contexto, né, Roma, quando Constantino estava no poder, embora os cristãos passaram mais de 300 anos na clandestinidade, Constantino declara aberta os cultos cristãos. Então começa um período de desenvolvimento da religião católica em toda Roma até se tornar a religião oficial. Uma vez que isso acontece, a gente tem um grande crescimento das doutrinas cristãs e do fortalecimento da Igreja Católica. É bom que você entenda isso, porque a Igreja Católica ela é peça fundamental no período da Idade Média. Então há essa mudança no contexto da Europa, onde as fazendas ou as grandes terras concentram a maior parte da população e os centros urbanos diminuem. E aí a gente vai ter um período muito longo, né? Quase 1000 anos de centralização agrícola na Europa e um controle intelectual muito religioso. E a gente vai aprofundar um pouco sobre esses assuntos, entendendo um pouco tudo que envolveu o Império Romano, a queda dele e o início da Idade Média, né? Então, a Idade Média era caracterizada pela questão rural, pela questão agrícola, pelos grandes centros rurais, as grandes fazendas, os grandes latifúndios. Então, a gente vai depois aprofundar sobre isso, mas é por isso que a Europa tem muito castelo, é por isso que existem países na Europa muito pequenos, eles são oriundos dos feudos, ou seja, eles vêm dos feudos que viraram países, né, depois da transição. Então a gente vai entender um pouco sobre isso e sobre a influência da Igreja Católica. Então, a gente precisa entender só o anterior. A queda do Império Romano possibilitou o êxodo rural, que fortaleceu a criação dos feudos, e a religião cristã sendo autorizada se desenvolveu até se tornar a religião oficial de Roma, e ela começou a ter grande influência. Mas quando eu falo isso, não é tipo da noite para o dia, isso foi um período de anos para chegar até onde a gente vai aprofundar na Idade Média, beleza?